Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Hoje vamos estar falando sobre as exigências que Deus requer do guerreiro na batalha. Vamos estar meditando em Deuteronômio 20, uma palavra de edificação para nossas vidas. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalo e carros e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está convosco. Ou seja, que Deus orientando o povo, quando tu viu os inimigos com cavalos, com carros e o número maior de povo do que tu, não tenhais medo, porque eu estou contigo. Eu te tirei do Egito, eu fiz maravilha no Egito, tu viu. Então não tenha medo. E será quando vós chegares à peleja, o sacerdote irá à frente e fará ao povo. Então, as exigências que Deus requer aqui, quando chegar a peleja, quando todo mundo se reunir, o sacerdote dá um passo à frente e começar e fará o povo. Não tenhais medo deles. Você vê carro lá, você vê cavalo, fique em paz, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Então é isso que é lindo. Porque Deus não faz coisas bagunçadas não. Já precisou todo mundo chegar lá e cada um dar seu palpite? O outro falar assim, não, é assim. O outro, vamos por ali. Não, tinha a pessoa certa. Tinha a pessoa que com a unção para isso. Tinha a pessoa com a palavra que Deus deu ao sacerdote. E o sacerdote ia ali e ia dar a direção certa para aquele povo ser vencedor. Por isso que Deus, e sacerdote irá à frente. Deus falou, o sacerdote, não todo mundo. E aqui fala uma palavra muito interessante também, porque muitos não podem ir à guerra muitas das vezes. Não é que não pode, talvez tenha que afastar um pouco. Deus, aqui no mesmo capítulo, versículo 5, diz assim: então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Volte para sua casa, para que outro não consagre, né? Vou dizer o quê? Para você não morrer e outro lá consagre. Então, no meio da guerra ali, os oficiais iam ter que se levantar. O sacerdote já fez a parte dele, já foi à frente e passou a palavra. Agora Deus falou para os oficiais, dá uma volta no meio do povo aí e diz, quem de vocês aí fez uma casa nova e ainda não desfrutou e ainda não consagrou, volte lá para sua casa, consagre, para que você não morra e venha outro e que consagre, ou seja, desfrute daquela bênção. Então os oficiais estariam ali para isso. E a terceira, qual é o homem de vocês aí no meio da multidão? Os oficiais iam ter que falar, qual de vocês no meio da multidão aí que plantou uma vinha e está o tempo de colher agora? Aí o outro lá, foi eu. Volte lá, colhe lá. Não, mas e a guerra aqui? A guerra não, vai lá colher o que você plantou. Porque não adianta você conquistar lá, a mesma coisa. Ganha na igreja, perde em casa. Ganha na igreja, perde no serviço. Por que isso? Porque a pessoa não tem direção. A pessoa ganha as bênçãos de Deus na igreja, Deus abençoa mesmo. Na casa do pai, vai na casa do seu pai para você ver, da sua mãe. Sempre tem alguma coisa para você comer ali, abençoada. Não é a mesma coisa. Aqui, porque aqui é batalha. A batalha, a pessoa tem que colher o que plantou antes também. Você não vai só para a batalha, porque a batalha tem todo dia. Então você vai ter que tirar um tempo para desfrutar da sua casa, desfrutar da colheita. Então, os oficiais disseram, qual de vocês plantou uma vinha e não colheu ainda? Eu, volte para lá. Mas é a guerra aqui, volte, vai colher, porque você vai morrer, o outro vai colher lá na sua casa. O outro vai colher o que você plantou. Não é que está falando para você não guerrear. A colheita é quanto tempo? Tem colheita que é um dia. Colheu, volta. Tem umas que é uma semana. Colheu, depois volta para a guerra de novo. Não é que a pessoa vai ficar longe do quartel, não.
pessoa tem que colher, tem que olhar para sua casa. Porque a pessoa fica tão fixada os olhos ali que esquece que a casa está perecendo. Esquece que precisa passear com a esposa. Esquece tantas as coisas, porque só está envolvida em guerra. Mas esquece que precisa fazer isso também, que Deus está mandando. Aí fala, qual o homem que casou pouco tempo aqui e ainda não desfrutou a lua de mel com sua esposa? Eu acabei de casar, volte para lá. Vai lá, tenha um momento com a sua esposa, sai, passeia. Para que você não morra e outro vem lá e faz o que era para você ter feito. Curta ali o período de bênção. Começa aí e você começa a perder a bênção, perde a esposa, perde casa, perde a colheita, porque está só na guerra. Então essas pessoas que tinham esses requisitos que Deus falou aqui, fez uma casa nova, não curtiu ainda, plantou, é tempo de colher, tinha que ir colher, casou, tem que sair com a esposa. Então essas exigências que Deus requer, eles tinham que obedecer. E aqui fala de dois ministérios aqui. Os ministérios de Deus, porque a gente vê primeiro o sacerdote. O sacerdote é o pastor, o líder. Mas fala dos oficiais. Agora, aqui por que os oficiais não falou para o povo? Os oficiais não podiam ir diante do povo, né? Porque tinha um sacerdote, ele que, abaixo de Deus, dava as orientações. Mas aqui também o sacerdote, você viu que o sacerdote não falou essas coisas aqui, ó. Porque cada um tem o seu chamado. Vemos lá em Efésios, acho que é 4:2, fala que Deus chamou o ministério. Tem 5 ministérios na Bíblia. Tem aqueles ministérios vocal, dom de revelação, discernimento, esses aí são os dons. Mas tem ministério mesmo que Deus, tem 5 ministérios, a qual lá fala os apóstolos, os profetas, tem os evangelistas, tem os pastores e os doutores. É os 5 ministérios que Deus tem aqui na terra. Então esses 5 ministérios tem que andar junto. Ó. Deus não falou para o sacerdote falar para o povo, qual de vocês aí tem a casa? Volte lá. Tem uma vinha, volte lá para colher. Tem esposa, vai lá cuidar da sua esposa. Então, cada uma aqui, Deus falou para o sacerdote uma coisa, para os oficiais outra. Então esses 5 ministérios tem que andar junto. Se só um andar junto é problema. Se você for lá no hospital, tem um médico. O médico é bênção. Mas antes de passar no médico, você vai passar pela pessoa que está, recepcionista. E depois que você vai no médico, o médico caminha você para a enfermaria. Chega lá, tem um enfermeiro que vai te medicar. E depois também a enfermeira passa os remédios, passa na farmácia. Então, você vê, um por um. Cada um tem o seu chamado. Então aqui também, ó, os 5 ministérios. Aqui fala dos oficiais. Os oficiais, aqueles que têm essas vocações que foi falado. Então, ó, todas têm que andar junto, todas. Dentro de uma igreja, se não tiver só o sacerdote administrando, não o ministério, claro que o sacerdote que vai guiar. Bem claro. Mas aqui fala uma palavra uma palavra de convicção. Poderia ser, claro, o sacerdote falar, qual aqui de vocês é simples isso aí, mas não. Tem as regras, tem as exigências que Deus quer. Então, os 5 ministérios tem que andar junto. Está em Efésios lá. Que os 5 ministérios que edificam o corpo da igreja. Ele edifica o corpo da igreja para que a igreja seja fortificada. Então, o sacerdote, junto com os oficiais, que edificam o corpo da igreja. Não podia também só os oficiais, não. E não podia também ser só o sacerdote. Tinha que ser o ministério. Os apóstolos, os profetas, aquele que tem a palavra, não a profecia, o profeta, aquele que tem a palavra de firmeza, o evangelista que sai para as ruas, o pastor, tem aquele lá também, os apóstolos, né? Os doutores da palavra, aquele que tem a palavra abençoada, que conduz a igreja. É os 5 ministérios que é bíblico isso aqui. Então, se obedecer isso, dá tudo certo para todo mundo. O povo tem que obedecer o sacerdote. Tem os oficiais que levam a palavra ali de orientação, ó, não faça isso.
Dificilmente uma pessoa daquela que está lá no meio da guerra ia falar, tem que ir para casa que eu tenho que colher. Ele não vai falar isso. Você acha que vai falar? Nunca vai falar. Vemos também em 2 Samuel fala sobre o Davi e Urias. Davi, quando ele era tempo de guerra e Davi estava na sacada. Não vou falar que ele precisava ir lá na guerra. Não sei quantos anos que ele tinha também. Mas no mínimo ele tinha que estar orando em casa. Ele não estava. Ele estava na onde? Na sacada. Viu uma mulher. E nisso aquilo ali chamou a atenção. Chamou essa mulher, se deitou, adulterou. Depois ele foi ver quem era. Falou para Joabe, traz lá Uzias lá. Quando Uzias veio, ele conversou, como é que tá a guerra lá? Tá assim, assim. Aí Davi falou para ele, não é os seus dias? Vai lá, desce para sua casa, ficar com sua esposa. E ele falou, tá bom. Só que ele não foi não, ele saiu do palácio e ficou na porta ali. Dormiu lá. Aí o rei ficou sabendo, Uzias tá aí, não foi para casa dele não. Tem o tempo com a esposa dele. Aí Uzias volta, Davi falou, por que tu não foi para sua casa? Ele falou, como que eu vou para casa? Sendo que o povo tá lá a peleja, em Raaba. A arca tá lá, como é que eu vou para minha casa? Né? Ele falou, até me deitar com a minha esposa, não tem como. Aí Davi, tá bom então. O diabo ali, na verdade, entrou na vida de Davi. Uma loucura entrou na vida de Davi. Ali a influência maligna tomou conta ali da mente, acredito, que Davi fez uma conspiração para matar aquele homem. Mas vemos aqui o que? Até Davi falou, vai lá para sua casa. Claro que Davi já tinha cometido o adultério. Mas ele, vai lá para tua casa, nos seus dias. Então eram os dias dele, Se ele tivesse ficado na casa dele lá, não tivesse ido para a guerra, com certeza não tinha acontecido isso. Porque se Davi mandasse os soldados lá na casa de Betseba, quem ia aparecer lá? O marido dela. Uzias ia aparecer. O que foi? O que Davi quer? Com certeza ele ia junto, porque não poderia ser só a Betseba lá e o marido ficar em casa, não, jamais. Se ele tivesse ficado em casa nesse tempo aí do noivado, curtido a esposa, não curtir, deixar o exército, não é isso. Você está entendendo? Você não é criança, não. É aquele momento que era para ele ter aquele momento com a esposa, ele foi para a guerra. Aí ganha lá, perde em casa. É assim que acontece. Tem muita gente que ganha na obra, perde em casa. Vence, recebe a bênção lá da profecia e perde em casa. Por causa disso. Que não quer ouvir as exigências de Deus. Não é que você vai só ficar na sua vinha colhendo. A colheita é um dia talvez. A colheita talvez é uma semana. É você refrigerar suas pernas, sua mão, sua cabeça para voltar para a batalha. Então é isso que Deus quer dizer. Então talvez você tivesse ficado em casa, porque eram os dias dele de ficar com a esposa. Ele foi para a guerra. Mas ali talvez os oficiais não falou. Se os oficiais tivessem falado, igual aqui, com certeza Uzias tinha ficado em casa. Eu acredito que os oficiais não falou. Os sacerdotes também não falou. Quem de vocês casou há pouco tempo? Aí Uzias ia levantar, então volte para casa. Com certeza a mulher dele não ia ficar tomando banho na sacada lá fora. Porque ele falou assim, moço, tá tomando banho fora? Vai para dentro. Se Davi chegasse com os soldados, Uzias ia junto também. Não tinha acontecido esse pecado aí. Então, esse pecado também não está na conta só de Davi, não. Uzias também tem parcela no meio aí. Ele provocou. E quem provoca o pecado também comete o pecado. Mas foi ele que fez. Mas você provocou? Você insinuou? A mesma coisa tem um pecado. A pessoa está me olhando. Até mesmo dentro da igreja. Ou qualquer lugar. Mas por como você está vestido. Se você está vestido comodamente, você não vai ficar te olhando. Mas dependendo, tem gente que vai ficar olhando mesmo. Depois quer denunciar a pessoa. Que a pessoa está provocando. Quem provoca também é culpado. Não é inocente, não. Então, acredito eu, lendo aqui, tem acontecido isso com o Davi. Claro que Davi foi errado também. Davi não era para ter feito, porque conhecia a palavra. Mas houve uma brecha da parte de quem? De Davi também. Mas principalmente de Uzias. Porque era o tempo dele ficar com a esposa. Ele foi para a guerra.
e deixou a mulher lá à vontade. Deixou a mulher tomando banho lá fora. Se ele estivesse em casa, ele ia curtir a semana ali com a esposa, depois ia voltar para a guerra. E não ia ter problema nenhum. Mas as pessoas querem ser guerreiro, querem ser, eu sou crentão, eu sou isso, eu sou aquilo outro, só se prejudica. E os oficiais nem falou também. Não sei se eles tiveram a palavra de falar. Pelo jeito não falou, porque se tivesse falado, com certeza os dias estavam em casa, não tinha dado esse problema. Então vemos esses dias, irmão, complicado. Vamos estar, para finalizar a palavra de Deus, essa exigência que Deus, a maior que Deus requer de mim e de você. Faz de guerra também, Deuteronômio 23, 14, para finalizar. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que no teu arraial será santo, para que ele não veja as coisas feias, aqui fala feia, né? Em ti, e se torne atrás de ti, ou se afaste. Então fala aqui assim, quando o Senhor teu Deus andar no meio do teu arraial, para te livrar. Mas se Deus chegar no teu arraial, e está andando aí, se ele perceber que tem coisa ali que não agrada ele, sai do arraial. Ele se afasta de ti. Então aqui, Deus já está orientando. Se eu chegar no teu arraial lá, meu querido, na batalha, e tiver coisa impura, eu vou me afastar. Mas se não, eu vou te livrar do exército aí. Eu vou te livrar desses inimigos. Mas para isso ia ter que se manter puro. Pedro fala, sede santo porque eu sou santo. Então, essa é a maior exigência do guerreiro. Santidade. Sem santidade não tem como vencer. Não tem como nem ver a Deus. Imagine Deus chegar no arraial, ficar perto. Só se for para fulminar mesmo. Agora se for para salvar, não. Do exército. Do inimigo. Mas aqui fala, quando Deus chegar ao teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos, não pode ter o quê? No arraial de Israel. Lá no outro arraial tem de tudo. Macumbaria, tudo que você imaginar, coisas erradas. Prostituição. Um falando mal do outro. O arraial do inimigo é assim. Ninguém é amigo de ninguém, não. É um falando mal do outro, um criticando o outro. Mas no arraial de Deus aqui, que é o povo de Deus, tem que ter santidade, meu querido. Senão não vai vencer batalha nenhuma. Isso é para mim também. Então esse é o maior de todos aqui que eu já falei. Mas ia ter que ter todos esses passos. O sacerdote à frente. Não poderia ter medo. Poderia ter mais, né? Tinha os requisitos que não poderia ir também, como foi falado sobre aquele que tem uma casa nova, vai lá, cuida da sua casa, volte. Aquele que plantou a vinha, colhe e volta. Aquele que se casou tem um tempo com a esposa. Vemos oficiais também falando. Vemos também de Davi ali, aquele Uzias lá, que a qual não poderia ter ido. A Bíblia não fala, lá no 2 Samuel não dá esse detalhe, que ele era casado. Fala um versículo assim, que ele tinha que um momento com a esposa. Mas quando tá tudo na Bíblia, você vai fuçando, você vai achando, você entende porque Uzias não podia ter ido. Mas ele foi e perdeu a bênção. E a última, santidade ao Senhor. Essa sim é a poderosa. Santidade, você vence todas as barreiras em nome de Jesus. Deus abençoe. Essa semana agora tem outro vídeo. A túnica de José. E vai ser bênção. Terça-feira. Ô glória!